professores, aos estudantes da Escola Estadual Augusto dos Anjos, também um grande nome, um grande poeta paraibano reconhecido internacionalmente, que possamos nesta tarde abrir aquilo que precisávamos. Primeira vez de muitas que vocês virão aqui à nossa cidade. Vai ser sempre um prazer imenso. E nós queremos, através desse simples certificado de amigos da biblioteca, agradecer por toda a doação que vocês fizeram a gente.